Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de LaTeX oferecido pelo grupo PET Engenharias. Nesta aula iremos abordar o capítulo 4 sobre formatação da apostila, que é o material de apoio disponibilizado. Os tópicos que abordaremos nessa aula falando sobre pacotes, o que seriam esses pacotes e algumas aplicações de como utilizá-los para a formatação do texto. Bom, basicamente, o que seriam esses pacotes? Esses pacotes seriam um conjunto de comandos e definições que são adicionais às funcionalidades básicas do LaTeX. Por exemplo, nós temos as classes. A classe Article, ela possui uma formatação específica, funcionalidades específicas. Porém, quando a gente usa alguns outros pacotes, como Use Packet Babel ou até mesmo Geometry, que é para ajustar as margens, a gente está agregando essas informações, esses comandos, aos que já estavam pré-estabelecidos pela classe. Cada pacote importado ele possui uma finalidade específica para agregar dentro do texto. E a finalidade é auxiliar na padronização e na formatação geral do documento que está se escrevendo. Alguns exemplos é o TitleSec, que ele é utilizado para formatação de títulos, de seções, de capítulos, e o AMSMath, que é utilizado para formatação de equações. Existem inúmeras quantidades de pacotes, cada um com finalidade específica, como já havia falado, alguns para formatação de imagens, de gráfico, tabelas, e esses pacotes eles são estabelecidos ou importados principalmente no preâmbulo. Além dos pacotes, nós temos também os comandos. Os comandos eles são instruções específicas que ditam o comportamento do LaTeX quanto ao texto e à formatação. Ou seja, são comandos que a gente utiliza para modificar alguma parte específica do texto, como, por exemplo, modificar o tamanho de uma parte do texto em específico, colocar negrito, itálico, sublinhado, modificar a centralização, o alinhamento do texto. Tudo isso são comandos. Enquanto que os pacotes eles são um aglomerado desses comandos que agregam ou aumentam as finalidades básicas do LaTeX. Partindo para uma aplicação mais prática, estamos aqui na plataforma do Overleaf mais uma vez. Vamos criar um novo projeto em branco, vou chamar de capítulo 4. De padrão, já tem um pacote que já vem pré-estabelecido quando você cria um novo arquivo, que é esse GraphicX, que ele é usado para inserir imagens. A gente não vai usar nessa aula, então vou excluir. Vou excluir aqui a data, deixar o documento um pouco mais simples. E excluir essa seção também. Inicialmente, eu gostaria de comentar com vocês algumas formas de formatação quanto ao tamanho do texto. Inicialmente aqui a gente tem um tamanho normal de texto. Vou recompilar para vocês verificarem. Então tá aqui. Porém, tem como a gente formatar com outros 5 tamanhos diferentes. A gente tem o small, que a gente faz, abre chaves, small, e digita aqui o texto. Por exemplo, texto muito pequeno. Você vai compilar? Ele vai ficar pequeno. Vou colocar espaço aqui. Texto muito pequeno. Além disso, a gente também tem o large. E aqui tem texto grande. Temos o large com L maiúsculo, que ele é um texto maior. Vão seguindo tamanhos hierárquicos, né? Vão subindo de tamanho. Temos o huge, que ele é enorme, texto enorme. E por fim, a gente tem o huge com o H maiúsculo, né? Texto gigante.
se você for reparar, o texto ele só vai aumentando de tamanho, né? Você pode, por exemplo, você vai criar uma frase. Este é um texto enorme dentro de um parágrafo normal. Se for recompilar aqui, você percebe que o texto que ficou enorme é apenas o que está entre as chaves. Ok? Então você pode utilizar essas ferramentas como você achar que for necessário dentro do seu texto. Dá para fazer um destaque aumentando o tamanho da fonte, dentre os outros, como que ficou nesse parágrafo. Vou fazer o download aqui para vocês verificarem melhor como que ficou. Então, a gente tem aqui um texto normal, aí no meio desse texto a gente consegue inserir tamanhos diferentes. Basta a gente fazer a marcação no trecho que a gente achar necessário, que a gente queira utilizar. Ok? Vou excluir isso aqui. Outra parte interessante de formatação são a utilização de negritos e itálicos. Para utilizar o negrito, você utiliza o comando textbf e abre chaves. Então, tudo que você digitar dentro dessas chaves vai estar aplicado em negrito. Então, este é um texto em negrito. Da mesma forma, funciona para o itálico, onde o comando é text it. Você abre chave também, este é um texto em itálico. Isso são dois comandos bem importantes quando a gente está escrevendo documentos, principalmente artigos. Negrito talvez nem tanto, mas itálico para palavras em outro idioma é bastante utilizado. A gente for compilar aqui. Falta um espaço. Temos um texto em negrito e um texto em itálico. Também fazendo download para ficar melhor a visualização. Então essas são as duas principais formatações quanto à questão da formatação na estrutura da fonte, né? Negrito e itálico. Outra parte relevante são os alinhamentos de texto. Por exemplo, vou colar aqui um texto que a gente utilizou no final da aula passada. Então a gente tem aqui alguns capítulos, mudei apenas o nome das seções, aleatoriamente. Agora imagine que eu queira centralizar esse primeiro parágrafo. Para centralizar, fazer esses alinhamentos, eu preciso abrir o ambiente. Como que eu abro o ambiente? Todo ambiente ele é aberto com o begin e é fechado com o end. E dentro das chaves, eu vou passar o alinhamento que eu quero. Imagine que eu queira centralizar, então vou colocar aqui center. Da mesma forma, no final, tem aqui início do centralizado, né, o center, e o final do center, que é o final do centralizado. E dentro dessa parte, eu vou colocar o meu parágrafo ou a parte do texto que eu quero centralizado. Vou recortar, vou colar dentro desse ambiente. Quando eu recompilar, veja que o texto ele ficou centralizado. Da mesma forma, não quero o texto todo, eu quero apenas uma parte. Então, por exemplo, eu quero só essa frase do meio centralizado. Vou recortar isso aqui, vou passar para fora. Da mesma forma, o final. E vou botar para fora. Vocês viram? Aqui é um parágrafo único. Porém, eu tenho a primeira parte está justificada, a parte do meio está centralizada e a parte do final está justificada novamente. Então, quando eu compilar, vejam que eu tenho exatamente isso. Eu tenho uma parte justificada, uma parte centralizada e uma parte justificada novamente. Talvez assim fique melhor para visualizar. Então, você pode sempre fazer essas marcações como você preferir. Para eu alinhar à direita, também é da mesma forma. Porém, o comando não vai ser mais center, vai ser flush right. Flush right. Da mesma forma que começou, ele também vai ter que finalizar. Flush right. Quando eu recompilar, ele vai estar alinhado à direita. Foi essa parte aqui do meio. Se eu quiser alinhar à
esquerda, eu utilizo flush left. E tudo que começou, eu também finalizo. Flush left. Então, quando eu recompilar, vai estar alinhado à esquerda. Então, você pode, mais uma vez, ir brincando com essas formatações, utilizando como preferir. Tá, vamos implementar mais alguns comandos. Eu vou colocar esse trecho aqui do meio alinhado, centralizado. Center. Mas eu quero que esse texto também, que está centralizado, fique em negrito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui e vou colocar text BF. Opa, BF. E abrir chaves. Só que o meu texto tem que ficar inteiro dentro das chaves. Então, quando eu recompilar, vejam que o meu texto centralizado ele ficou em negrito. E se eu quiser colocar a primeira parte do parágrafo como itálico, por exemplo, vou colocar aqui teste it, abrir chaves e fechar chaves aonde eu quero que pare a minha parte em itálico. Mas, por exemplo, que eu não quero parágrafo todo, que queira só, por exemplo, as 4, sei lá, a primeira sentença até a vírgula. Então, eu coloco, fecha a minha chave lá onde eu quero que finalize. Então, que não está muito bom para visualizar, vou fazer o download aqui de novo. Vejam que a parte em itálico ficou apenas até onde eu coloquei, né? Até a vírgula. Então, você pode ir selecionando as partes, até mesmo ajuda para caso você queira colocar apenas uma palavra em itálico, em negrito, como você preferir. Agora, observe que a formatação desse documento, desse texto que está escrito, ele não tem o recuo, ele não tem, não sei quanto que está medindo esse espaçamento aqui entre parágrafos, não sei quanto que está os ajustes de linha, ele está seguindo o padrão, a forma padrão do layout da classe article, né, que é para artigos. Então, aqui já vai entrar o uso dos pacotes. O uso dos pacotes, eles ajudam a implementar outros tipos de formatação também. Por exemplo, como a gente já havia implementado na aula anterior, a gente pode usar aqui, ó, a primeira linha não está recuada dos parágrafos, porque é o padrão do LaTeX. Então, a gente pode use package. Importante, sempre quando a gente for utilizar um pacote, a gente tem que fazer essa importação utilizando o comando use package, ok? Aí abre chaves e dentro das chaves a gente coloca o pacote que a gente vai utilizar. Nesse caso, a gente vai utilizar o ident first, que ele vai fazer com que a primeira linha de todos os parágrafos tenha um recuo, ok? Então, com isso, eu tenho um recuo de 6 pontos entre os parágrafos. Ok? O uso de um pacote interessante também é o Geometry. O que esse pacote faz? O pacote Geometry, ele ajuda a eu estabelecer as margens. Se a gente for olhar aqui, eu vou diminuir aqui. A gente percebe que o texto, ele aparentemente está com as mesmas margens, superior, inferior e as laterais também. Então, o texto está bem no meio, centralizado na folha. Para quem faz artigo, conhece um pouco mais das regras ABNT, sabe que essas margens não estão padronizadas. Então, o pacote Geometry, ele ajuda a centralizar, a ajustar, na verdade, essas margens. Então, a gente vem aqui, Use Package, e a gente vai usar o Geometry. Porém, a gente precisa passar os comandos. Quais os ajustes que a gente quer passar? Eu vou usar aqui o top margin, que é o T-margin, que ele estabelece o espaçamento da margem superior, que no caso é 3 centímetros. A B-margin, que é o bottom margin, que é a margem inferior, que é 2 centímetros. A gente tem o L-margin, que é a margem esquerda, que é 3 centímetros. E a gente tem a margem direita, R-margin, que é 2 centímetros.
Então, eu estabelecendo esses comandos, esses parâmetros aqui dentro do pacote Geometry, ele ajusta as minhas margens. Então, se eu vou fazer aqui o download para visualizar melhor também, mais uma vez. Tá. Você vê um pouquinho a diferença como que estava antes e como que ficou agora. Você vê que já fica um espaçamento bem mais próximo, realmente é o adequado, o estabelecido pelas as normas ABNT. Um outro pacote que é possível de utilizar é o Use Package Babel. O que é esse Babel? Ele especifica o idioma, né? No caso, a gente vai usar o Brasil, que é o português brasileiro. Às vezes você vai utilizar algum comando e esse comando ele passa um texto, como é o caso do comando para estabelecer capítulo, ele vem em inglês, mas a partir do momento que a gente usa esse pacote, ele passa tudo para o português. Ok? Então, você acaba selecionando o idioma. Existem vários diversos outros pacotes que vão ser úteis. Nesse curso ainda vamos falar sobre alguns também. Pacotes que facilitam a utilização de elementos gráficos, como imagens, tabelas e dentre outros também. Ok? Para finalizar, eu gostaria de falar sobre a utilização do pacote TitleSec. O TitleSec ele é utilizado para formatação do título de seções, parágrafos dessas divisões hierárquicas, ok? Então, primeiro, no preâmbulo, eu estabeleço a importação do pacote, use package TitleSec. Depois, eu vou definir o estilo da minha seção, ou seja, como que eu quero modificar aquele título. Aí, no caso, eu venho inserindo title format, sempre assim. Aí, eu vou selecionar aqui o que eu quero modificar. Eu estou modificando a parte de seção. Eu usei o section, mas você poderia digitar aqui o subsection, você poderia digitar parágrafo, o que você queira modificar. Vamos modificar o section. Depois, iremos passar os comandos de formato, ou seja, como eu quero modificar aquele título, o título da seção. Então, eu quero utilizar a fonte normal, tamanho large, eu vou mudar aqui para huge, BF Series, que é negrito, ok? Depois, eu vou estabelecer a numeração. Ele vai seguir a numeração the section, ou seja, vai seguir a numeração da seção, padrão da seção. Se você colocasse vazio, ele iria ficar sem. Depois eu vou estabelecer o espaçamento entre a numeração e o título da seção. E essa última parte aqui, esse último colchete, é caso você queira estabelecer algum comando, alguma coisa antes do título da seção. Então, se a gente vem compilar, antes estava tamanho large, né? Mas eu mudei para huge, mudou para enorme. Mas enfim, a gente pode, no lugar de normal fonte, a gente poderia utilizar SF Family, que é outro tipo de fonte utilizado quando eu vou recompilar. Vejam que ele mudou apenas a fonte da seção. Por exemplo, aqui embaixo eu estabeleci uma subseção. Eu quero modificar ela em vez da seção, então eu vou colocar aqui subsection. Quando eu recompilar, o que vai ter mudado é a subseção e não a seção, ok? Então, é dessa forma que você consegue modificar a formatação dos títulos. No lugar de BF Series, você pode colocar outros comandos, por exemplo, with shape, que é para fonte itálico. Então, ele vai estabelecer a fonte da seção, do título da seção em itálico. Ok? Então, você pode ir brincando com essas formatações de acordo com o que você preferir para o título das suas seções. Então, essa aula fica por aqui, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem comentar no fórum, no espaço que tiver separado para dúvidas, ok? Na apostila também pode, talvez, fornecer um suporte, algumas outras explicações, tem os comandos lá também escritos. Muito obrigado e até a próxima.